Olá, amigos. Aqui é João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista. Estou de volta para falar com vocês sobre assuntos de interesse na especialidade. E o assunto escolhido de hoje são as pneumonias, uma doença muito importante no mundo todo que mata bastante pessoas, principalmente velhos e crianças. E para conduzir essa entrevista, minha secretária Nayara vai fazer as perguntas. Pode começar. O que é a pneumonia? As pneumonias são infecções pulmonares causadas por diferentes agentes como vírus, bactérias, fungos, gases tóxicos, fumaça e etc. E como que adquire uma pneumonia? As pneumonias são adquiridas habitualmente por aspiração de germes da própria boca, né? O paciente aspira esses germes que tem na boca, uma quantidade enorme, e elas descem para os pulmões e provocam uma infecção. Mas pode ser causada de outras formas, como o contato de pessoa para pessoa, através da inalação de partículas. Nesse caso, as pneumonias são causadas geralmente por germes atípicos, pode ser causadas também por vírus, também nesse contato de pessoa para pessoa, pode ser adquirido por via sanguínea, é mais raro, e dentre outras condições. E quais são os sintomas da pneumonia? O mais comum é a tosse. A tosse inicialmente é seca, depois acompanhada de uma expectoração, ou também chamada de escarro, geralmente de cor, né, amarelada, ou escuro, ou amarronzada. A seguir vem uma dor no peito, aguda, localizada, chamada dor empontada, que piora com a respiração, né, quando a pessoa inspira, a dor se acentua. Geralmente tem febre alta e calafrios, né? Isso são as manifestações mais comuns. Em crianças, muitas vezes é mais difícil de identificar, porque a criança não consegue se queixar, né? Ela muda o seu comportamento, ela perde o apetite, a respiração fica mais difícil, tem a febre. E no idoso, mais difícil ainda, porque o idoso muitas vezes não tem tosse, muitas vezes não tem febre, não tem dor, muitas vezes ele só fica com estado de confusão mental, pode ter queixas urinárias. Então, no idoso, sempre esse alerta que tem que se pensar em pneumonia, mesmo que não tenha as manifestações clássicas. E que pessoas são especialmente propensas à pneumonia? Olha, as pneumonias podem ocorrer mesmo em pessoas saudáveis, com o sistema imunológico normal, né? E geralmente elas sucedem um quadro gripal, esse é o mais comum. Mas as pneumonias ocorrem também em pessoas que têm baixa imunidade, como por exemplo pessoas que têm diabetes, que têm insuficiência cardíaca, ou que estão fazendo uso de drogas que baixam a imunidade, também tem mais facilidade de ter as pneumonias. Certo. E como a pneumonia é diagnosticada? A pneumonia é diagnosticada, é pensada inicialmente por essas manifestações que eu falei: tosse, expectoração purulenta, febre, dor torácica, né? E ao exame físico pelo médico, quando ele coloca aquele aparelho, o estetoscópio, sobre o tórax, ele percebe alterações sugestivas das pneumonias, que são as chamadas crepitações. Mas a pneumonia tem que ser confirmada habitualmente por uma radiografia simples de tórax. Quase qualquer lugar, por menor que seja, tem acesso à radiografia de tórax. Então, com o exame clínico, as queixas, o exame com o estetoscópio, que percebe essas crepitações, e o raio-x de tórax, que mostra aquela mancha, a chamada consolidação, você fecha o diagnóstico da pneumonia na maioria das vezes. E qual é o prognóstico e a evolução da pneumonia? As pneumonias geralmente evoluem bem. O germe mais comum é o pneumococo, tem germes mais agressivos, né, os chamados gram negativos, como a Klebsiella, a Pseudomonas. Essas geralmente os pacientes são internados, eles estão mais graves, e muito raramente os pacientes vão para uma CTI. Mas ela geralmente é tratada fora do hospital. Num espaço de tempo de 7 a 10 dias, a pessoa evolui muito bem com os antibióticos existentes. A exceção se faz para aquelas pessoas que são muito idosas, geralmente o quadro é mais grave, aí sim tem que ser hospitalizado, ou mesmo as crianças,
né? Ou aqueles pacientes que têm uma doença associada, como eu já disse, uma diabetes, uma insuficiência cardíaca. Geralmente esses pacientes muitas vezes precisam ser hospitalizados. E existe mesmo o chamado princípio de pneumonia? Bom, foi bom você tocar nesse assunto. É muito comum a gente ouvir em nossa clínica, né? A pessoa falar, tal médico falou que eu estou com princípio de pneumonia. Isso é um termo que a gente não concorda. Não existe princípio de pneumonia. A pneumonia existe ou não. Quando o médico fala princípio de pneumonia, ou ele está equivocado, ele interpretou mal o raio-x, o que geralmente não existe pneumonia nessa circunstância. O médico que fez essa fala que está equivocado. Bom, nós encerramos aqui, esperemos ter esclarecido a todos, mas maiores dúvidas, pode deixar aí seus comentários, e no próprio link desse vídeo eu vou colocar o meu site, minha página, para vocês terem acesso a maiores informações sobre o assunto, ok? Muito obrigado e até a próxima.